Prezados alunos do nosso curso de TTI, iniciando mais um bloco de aulas da disciplina de operações imobiliárias, ressaltando que os direitos autorais desta aula pertencem integralmente ao ITED. Na sequência daremos prosseguimento falando das modalidades especiais de venda, já que estamos tratando aqui da operação imobiliária de compra e venda de imóveis. Falamos nos blocos anteriores da compra e venda propriamente dita, falamos da promessa de compra e venda e na sequência vamos tratar então, como já dito, das modalidades especiais de venda. Quais são então essas modalidades especiais de venda? Nós temos a venda ad mensura e a venda ad corpus. O que vem a ser cada uma dessas modalidades especiais de venda e quais são as principais implicações legais, jurídicas relacionadas a cada uma dessas modalidades especiais? Vejamos. A venda ad mensura é aquela venda que está condicionada, o fator determinante da operação são as dimensões do imóvel, ou seja, a área que o imóvel apresenta é o fator principal de negociação. É uma modalidade de venda muito comum em zonas rurais e loteamentos, nas quais o tamanho do imóvel, o tamanho da área é o fator determinante para a negociação. Estipula-se um valor X em um determinado terreno pelas medidas que ele tem, porque se ele tiver uma medida maior, o valor é maior, se tiver uma medida menor, o valor é menor. Em áreas rurais, estipula-se um preço de determinada propriedade, de determinado imóvel, pela quantidade de hectares que possui, porque se tiver mais, o valor é maior, se tiver menos hectares, o valor é menor. Justamente por conta dessa situação de medidas e pela possibilidade de se especificar no contrato uma medida e efetivamente na prática se verificar outra medida, é que o artigo 500 do Código Civil de 2002, ele traz aqui a solução para alguns impasses. O artigo 500 ele diz o seguinte: se após a operação, se após a aquisição, se constatar que a propriedade ela possui uma extensão menor do que aquela que consta no contrato, o comprador, o adquirente, ele passa a ter direito a que a área seja complementada, que o preço ajustado seja reduzido ou então que o negócio seja desfeito. Ou seja, aqui nós temos aquela situação de que houve uma operação de compra e venda de um terreno, de um imóvel, e no contrato se especificou que a medida era uma, mas quando se foi medir na prática, verificou-se que a medida era outra. Qual é a solução que o Código Civil dá aqui para essa situação? Ou se complementa a área, ou se reduz o valor que foi pago, dá-se um desconto, um abatimento, algo do tipo, ou então resolve o negócio. Como assim? Desfaz o negócio, tá? Essa é a solução que o Código Civil dá. Só tem uma ressalva a se fazer, é que essa diferença ela deve ser maior do que 5%. Como assim? O parágrafo 1º do artigo 500, ele excepciona que essa medida, constatou-se que no contrato tem uma medida, efetivamente o imóvel tem outra medida. A possibilidade de complementação de área, de redução do preço ou de desfazimento do negócio
só vai ocorrer se a diferença entre o que está no contrato e o que efetivamente foi medido for superior a 5%, a 1/20. O Código Civil adota essa indicação numérica, for superior a 1/20, que corresponde a 5%. E aqui o que isso quer dizer? Para facilitar aqui a compreensão, imaginemos o seguinte, que um terreno, um imóvel, uma propriedade, tenha sido vendida com a especificação no contrato de ela ser composta de 1.000 hectares de terra, tá? Só que, na prática, se verificou que ao invés de ter 1.000 hectares de terra, haviam apenas 800 hectares de terra. Note que aqui nós temos uma diferença de 20%, tá? 1.800, diferença de 20%, bem fácil essa matemática. Nesse caso aqui, o parágrafo 1º do artigo 500 do Código Civil, ele autoriza a aplicação da parte principal do artigo 500, que diz que, como aqui a diferença entre o que está no contrato e o que efetivamente foi medido é maior do que 5%, das três uma, ou se complementa a área, ou se reduz o preço ajustado, ou então se desfaz o negócio. Agora imagine que no contrato é especificado 1.000 hectares, tá? 1.000 hectares de terra. E na prática, ao se medir, constata-se que, na verdade, há 998 hectares de terra. Nesse caso, aqui o parágrafo 1º diz que a dimensão ela é meramente enunciativa, de modo que aqui já não vai mais caber essas medidas que são ali indicadas pelo artigo 500 do Código Civil, ok? Isso porque, nesse nosso exemplo, nós temos uma diferença que não ultrapassa os 5% que é excepcionado no parágrafo 1º do artigo 500. Agora, e a outra situação? A situação inversa. Aqui a gente trabalhou com a hipótese de no contrato tem uma medida, na prática tem uma medida menor. E se no contrato tiver uma medida e na prática tiver uma medida maior? Pois é, a gente tem a solução desse impasse no parágrafo 2º do artigo 500 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: comprovada a boa-fé do vendedor. Se o vendedor comprovar que realmente ele não tinha como saber que o imóvel ele tinha uma área maior e por essa razão ele não havia antes especificado essa área maior, tudo mais, tá? O comprador, não é o vendedor que vai ter aqui a opção do que fazer, tá? É o comprador. O comprador ele pode optar entre pagar o valor proporcional ao excedente ou então devolver a área excedente, tá? Essas duas medidas elas são especificadas pelo artigo 500, parágrafo 2º do Código Civil, no caso de haver uma diferença a maior, se fica constatado que no contrato tem uma especificação e na prática o imóvel ele possui um valor maior. Somente se ficar comprovada a boa-fé do vendedor, tá? É preciso que haja boa-fé do vendedor para que depois o vendedor ele não use essa situação para tentar tirar qualquer proveito indevido em cima do comprador, tá? Daí a expressa indicação do Código Civil quanto a isso. Somente comprovada a boa-fé do vendedor, o comprador, nesse caso, tem direito de ou pagar o valor proporcional ao excedente ou então devolver a área excedente.
ok? Isso então é a venda ad mensura, a venda que está relacionada às dimensões do imóvel. Por outro lado, nós temos a venda ad corpus. A venda ad corpus é aquela na qual o preço do bem, o valor de negociação, ele está relacionado não apenas com as medidas do imóvel, não apenas com as dimensões do imóvel. O fator preponderante aqui é a localização, a comodidade que o imóvel possui, as divisões, as partimentações internas, tá? E aqui a gente tem aqui, por exemplo, vários exemplos que ilustram que esse tipo de modalidade de venda é a que mais nós utilizamos aqui na área urbana. Por exemplo, uma sala comercial que é adquirida no centro, por exemplo, aqui de Belém, a gente vai ver que ela está mais relacionada onde que ela está localizada, o que existe ali de elementos em proximidade, do que com a sua medida propriamente dita. Note, eu não estou dizendo que a medida, tá, ela não conta aqui, que ela não é relevante, não é isso, tá? Mas que o fator preponderante não é as dimensões. Daí porque vocês vão encontrar, vocês vão perceber que um determinado imóvel, num determinado bairro, ele possui um preço, esse mesmo imóvel, com aquelas mesmas medidas, num outro bairro, possui um outro preço. Um preço que pode ser maior ou um preço que pode ser menor, dependendo de onde os dois imóveis estejam situados. Isso porque o que é preponderante não são as medidas do imóvel, não é a medida do imóvel, e sim as características, localização, enfim, outros elementos relacionados à condição especial do imóvel, tá? Nesse sentido, o artigo 500, parágrafo 3º do Código Civil, ele diz o seguinte, ainda sobre essa possibilidade de complementação de área, de diferença. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, ou seja, nenhuma pretensão do comprador, assim como nenhuma pretensão do vendedor, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Ou seja, não precisa haver no contrato uma cláusula dizendo, como às vezes eu, analisando alguns contratos, percebo, a presente venda é celebrada em caráter ad corpus. Tá? Não precisa haver essa especificação. Tá? Se o imóvel, ele é vendido de uma maneira certa, com uma especificação certa, discriminada, individualizada, as dimensões dele, as medidas dele, elas são consideradas meramente enunciativas, de modo que nem o comprador tem direito de reclamar se a área for menor, tá? E nem o vendedor tem o direito de reclamar se a área for maior, tá? Mas assim, nesse caso aqui, é sempre bom ressaltar a questão daquilo que seja razoável, porque, por exemplo, se nós tivermos aqui uma situação que houver uma diferença razoável que gere aqui uma certa desproporcionalidade entre o valor pago e aquilo que corresponderia ao bem, principalmente considerando que a avaliação do imóvel ela também leva em consideração a quantidade de área construída, aqui é possível, tá? É possível que haja uma discussão judicial quanto a esse dispositivo, quanto a esse artigo de lei
que indica que nas vendas ad corpus não há complemento de área e nem devolução de excesso se houver ali quaisquer divergências na hipótese da venda do bem que é feita de modo como coisa certa e discriminada, ou seja, a venda ad corpus. Ok? Então, essas são as modalidades especiais de venda: venda ad mensura e venda ad corpus. Falando ainda da operação de compra e venda de imóveis, há aqui outras duas questões importantes a nós abordarmos. Uma delas é o popular chamado sinal, que tecnicamente, pelo Código Civil, é chamado de arras. Arras ou sinal são a mesma coisa, tá? A arras ou sinal é diferente de entrada. E aí muitas vezes o corretor de imóveis ele confunde e ele quer colocar no contrato entrada e coloca sinal. Ele quer colocar sinal, mas coloca entrada. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos primeiro entender o que é então o sinal ou arras. A arras ou sinal é um valor inicial que é pago pelo comprador como uma garantia para os dois lados contratantes. Será a garantia de que o comprador efetue o restante do pagamento e será a garantia de que o vendedor não negocie o imóvel com outra pessoa, que o vendedor mantenha o acordo inicialmente realizado de vender para aquela pessoa que está ali pagando o sinal. Como assim, professor? E por que isso é uma garantia? Porque o descumprimento do contrato e a desistência do negócio gera, no caso da arras ou sinal, algumas penalidades um tanto que severas. Essas penalidades elas estão previstas lá no artigo 418 do Código Civil, que diz que, havendo descumprimento do contrato, ou seja, se não houver o negócio porque o comprador não quer mais prosseguir ou porque o vendedor vendeu o imóvel para uma outra pessoa, quem pagou a arras perde em proveito do outro. Como assim, professor? Perde mesmo. Quer dizer que aquilo que a pessoa pagou não pode ser ressarcido pelo vendedor, tá? A pessoa não tem o direito do ressarcimento. E quem recebeu, se no caso aqui é o vendedor que descumpre com aquilo que foi combinado e vende o imóvel para uma outra pessoa, ele deve restituir o valor em dobro. Então, assim, é muito importante que o corretor de imóveis ele saiba especificamente com o que ele está lidando, o que especificamente ele está colocando no contrato, porque, como eu sempre digo, aqui no mercado imobiliário nós tratamos com valores muito altos, imóveis que, por consequência, têm um valor alto. Imagine aqui, por exemplo, um sinal que é dado, e é comum acontecer, um sinal de 60 mil reais. É comum. Assim como tem situações em que se coloca no contrato, o sinal é de 5 mil, o sinal é de 20, de 40. Eu já vi até nesse patamar, né? 60. E vocês também devem ter visto em patamares maiores. Agora imagina se o comprador ele vai lá e desiste do contrato. E lá no contrato está especificado, o sinal é de 60 mil. É 60 mil que o comprador perde pela aplicação do artigo 418 do Código Civil. E o vendedor, no caso, se vender o imóvel para uma outra pessoa,
ele acaba tendo que restituir em dobro os 60 mil reais. Lógico, hoje teve uma alteração no Código de Defesa do Consumidor e também na lei de parcelamento do solo, que tratou justamente das operações de compra e venda de imóveis em loteamentos, no contexto dessa relação de consumo, disciplinando principalmente aspectos como o desfazimento do contrato por arrependimento, por desistência, prevendo ali a possibilidade de devolução do valor, de uma parte do valor que foi pago conforme quem der causa à rescisão do contrato pela desistência, pelo arrependimento, enfim. Só que, ainda assim, a indicação desse termo de uma maneira inadequada, arras ou sinal, principalmente se ela vem acompanhada do dispositivo legal que fundamenta ela no Código Civil, ela é suficiente para gerar problemas, controvérsias, que inclusive podem ir parar no judiciário se as partes elas sustentarem posições antagônicas e irreconciliáveis com relação a essa questão aqui da arras. De um lado, por exemplo, o vendedor dizendo que ele não tem que restituir nenhum valor porque foi dado um sinal e, de acordo com o Código Civil, esse sinal ele não é restituível. E, de outro lado, o comprador dizendo, não, de acordo aqui com a lei de parcelamento do solo, que disciplinou as operações de compra e venda, no contexto das relações de consumo, eu tenho sim direito a receber uma parte do valor deduzido percentual X, de modo que ainda assim há valores a serem ressarcidos a mim. Então, onde é que eu quero chegar? Que o corretor de imóveis ele precisa estar muito consciente do que ele está lidando. Existem situações que o corretor de imóveis ele está lidando com uma oferta excepcional. O valor do bem já está muito baixo, ele está vendendo muito abaixo daquilo que é até mesmo a avaliação. Só que para isso ele quer uma garantia de que quem comprar realmente vai levar a sério, vai cumprir com aquilo que foi ajustado e combinado. No caso, ele intencionalmente, sabendo com o que ele está lidando, ele especifica que o valor de sinal, tá? De acordo com o artigo 418 do Código Civil, ele vai ser X. Tá? Expressamente se coloca sinal sabendo qual o alcance, qual o efeito jurídico da expressão. Tá? Você, corretor de imóveis, não pode usar sinal como sinônimo de entrada, porque são coisas diferentes. Tá? Lá na entrada, o que diferencia a entrada do sinal? A entrada, basicamente, ela corresponde a um valor inicial que é pago ao vendedor, mas que se houver descumprimento do contrato, esse valor ele deve ser ressarcido em partes com o abatimento das despesas que eventualmente tenham sido realizadas para a celebração desse negócio que está sendo desfeito. Daí porque, se você compra um imóvel e você dá um valor X de entrada, mas depois você vem a desistir desse negócio, hoje já há aqui um amplo respaldo jurídico no sentido de que você tem direito ao ressarcimento de parte do valor. Se você está tomando a iniciativa de desfazer um contrato de compra e venda de imóvel no qual foi dada uma entrada, obviamente você não vai ter direito ao ressarcimento do valor todo, mas também, se nós estamos falando de uma entrada, você também não pode levar o valor todo, considerando todo o processo que foi iniciado para a celebração de um contrato que está ali sendo desfeito, tá? Voltando ainda especificamente aqui no sinal ou
ou nas arras, de acordo com o artigo 417, esse valor, só para que fique claro, ele não é um valor dado apenas como uma garantia, tá? Ele é um valor dado como garantia que ele já vai ser computado ali no valor do bem. Se o bem ele custa, por exemplo, 300 mil e é dado um sinal de 50 mil reais, o restante a ser pago é os 250 mil reais, tá? Então, a arras ou sinal, ela já é computada, tá? Na prestação principal, no valor total do débito, tá? E aí o outro aspecto importante que a gente também tem que tratar é a permuta, porque hoje é muito comum a chamada permuta de imóveis. O que é permutar? Permutar é trocar. Eu tenho um apartamento que está localizado num determinado local com um valor X de avaliação e eu identifico um outro apartamento num outro local com um valor equivalente, com um valor próximo daquele que é o meu. Eu não quero mais morar, por exemplo, nesse apartamento que é o meu, eu quero mudar justamente para aquela localidade onde está situado o outro apartamento com um valor equivalente ao meu. Então, inicia-se aqui a contratação, né, do negócio de permuta de imóveis. Tá? A permuta de imóveis, a troca de imóveis, os imóveis eles vão ser trocados aqui. Tá? Para todos os efeitos, ela sofre a incidência de todas as disposições relacionadas à compra e venda. Como assim? Se os imóveis eles tiverem valor acima de 30 salários mínimos, é preciso que seja feita a escritura pública de permuta, como, por exemplo, a gente já indicou nos blocos anteriores que há essa necessidade no caso da compra e venda de imóveis acima de 40 salários mínimos, acima de 30 salários mínimos, melhor dizendo, necessariamente tem que ter aqui a escritura pública, ok? E aí, especificamente aqui com relação à permuta de imóveis, nós temos que considerar que, no caso, essa documentação ela é feita para ambos os imóveis, tá? Tanto para um imóvel é feito ali, o contrato é um só, tá? Mas tem que se fazer a escritura pública que ela vai servir para subsidiar o registro de ambos os imóveis, tá? Só para me fazer esclarecer melhor, não que necessariamente vai ter que ser feito 2 contratos, 2 escrituras públicas, não necessariamente, uma única escritura pública, um único contrato vai servir, mas são situações que vão abranger, são situações que vai abranger o registro de 2 imóveis. Você vai ter que fazer o procedimento de recolhimento de imposto de um apartamento e posterior registro de imóveis de um dos apartamentos, e você também vai ter que fazer o registro do outro apartamento, recolhendo imposto e tudo mais. A permuta de imóveis também, para finalizar essa parte, ela está relacionada também como uma forma de pagamento na compra e venda. Como assim? É possível que um determinado imóvel que tenha um valor, por exemplo, de R$1 milhão, ele seja pago em R$500 mil em espécie, em dinheiro, e em 2 apartamentos no valor de R$250 mil cada. Eu estou falando apartamento, mas é só a título de exemplo. Pode ser casa, pode ser um terreno, pode ser um ponto comercial, um imóvel comercial, enfim, que seja, tá? A permuta, ela também pode ocorrer como uma forma de pagamento na operação de compra e venda, de modo que
No caso, para a troca da transferência no caso, para a transferência de propriedade, na troca de titular, vai se ter que pegar a escritura pública dessa operação e levar ao registro de imóvel de cada um desses imóveis que foi dado ali como pagamento, para que então seja averbada a partir, obviamente, do recolhimento de imposto e de todos os procedimentos cabíveis, para que seja então levado a fim a transferência de propriedade junto ao registro imobiliário.